Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Vem pra cá que a gente chega ao É da Coisa, não é de hoje, né? E não é de hoje. É preciso ter compromisso com os ouvintes, é preciso ter compromisso com os leitores, né? Eu faço minha coluna na Folha de hoje e lembro lá, meus queridos da mesa, uma coluna que eu escrevi em 4 de junho. 4 de junho. 4 de junho, em que eu antecipo o confronto entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Né? Que era óbvio. Era óbvio. Afinal, eram duas pretensões, né? Correndo na mesma raia. Não havia espaço para ambos. Né? E ambos com visões de mundo autoritárias, porém contraditórias entre si, autoritarismos diferentes. Né? Então é preciso ter vou usar uma expressão do Caetano Veloso, esta vertigem visionária, e na música dele ainda é melhor, vertigem visionária que não carece de seguidor. Às vezes você fica sozinho na sua vertigem visionária e acaba acertando, justamente porque não segue a manada, seja de um lado, seja de outro. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas vocês podem fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM no aplicativo Band Rádios. Se perder, vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra lá o programa e também na nossa página na internet, da rádio na internet. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Também conhecido por Fábio França. Sim. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite. Eu estive ontem relendo algumas coisas que escrevi. E eu tenho uma reputação que é verdadeira, né? Eles podem andar excepcionalmente bravos comigo porque não entrei no projeto político deles, que considerei equivocado, mas eu me considero um dos grandes defensores do agronegócio brasileiro. Eu conheço no detalhe o Código Florestal. Sabe por quê? Porque eu fui um dos grandes defensores do Código Florestal. Se vocês colocarem na internet as expressões blog, Reinaldo Azevedo, Código Florestal, vocês terão um histórico do que eu escrevi 2011, 2012 e até um pouquinho depois, porque depois o código foi contestado, né, sobre o Código Florestal. O Código Florestal, que era um código também de produção, não era só um código de preservação. É preciso ler lá. Havia xiitas ambientais, como se diz, que se fossem levados a sério e se suas propostas virassem leis, inviabilizariam a produção agropecuária brasileira, ou pelo menos parte considerável dela? Sim, havia. Desde um debate sobre produção nas matas ciliares, que deixaria o Rio Grande do Sul sem comida, né, pelo menos não produzido ali, até a produção leiteira de Minas, já disse aqui, que também se inviabilizaria. E foi preciso fazer um debate muito duro, difícil, porque de fato, entidades da Europa, dos Estados Unidos, que competem com o agronegócio brasileiro, começaram a fazer lobby. Eu já disse aqui, já lembrei aqui, uma entidade que há nos Estados Unidos, Farms Here, Forest There. Né? Fazendas aqui, no caso lá, e floresta para nós. Né? Então deixa que a gente cuida da produção de alimentos e vocês preservam as matas. A ideia era mais ou menos esta. Né? O
Brasil tem e pode ter uma posição privilegiada. Então, veja, eu não quero fazer o debate à beira do abismo. Eu não sou desse tipo. E, aliás, eu detesto isso. Eu quero fazer o debate racional. A questão é saber se o governo está com uma abordagem racional dessa questão. E a minha resposta é não, não está. Não está desde o começo. Não está ainda desde a campanha eleitoral e depois da vitória. Então, este é o problema. Eu quero fazer o debate racional. O Brasil tem 61% do seu território com a chamada cobertura arbórea. Ou são matas naturais, a esmagadora maioria, ou são florestas já plantadas ou replantadas. Só 2 países têm uma porcentagem superior ao Brasil: a Indonésia e o Japão. Mas aí tem mais uma dificuldade da geografia, né, e da topografia do que outra coisa. Não é? São ilhas aglomeradas que não se prestam à agricultura. Daí esta preservação maior. Territórios muito menores do que o Brasil. Portanto, quando se pega a extensão territorial de cobertura arbórea, o Brasil é o país com a maior reserva do mundo. E deveríamos ser aplaudidos por isso. Deveríamos, e durante um tempo se fez isso, transformar isso num ativo, num instrumento de negociação com o mundo. Os Estados Unidos têm 29% do seu território coberto por árvores. A França, do Macron, que está pedindo punição para o Brasil, tem 39%. Nós temos 61%. Então, ditas as coisas desta maneira, apenas, nós podemos meter o dedo no nariz dos caras lá fora e dizer assim: quem vocês pensam que são, para nos dizer o que devemos fazer com as nossas matas. Acontece que essas matas, e presta atenção para ouvir até o fim, essas matas já não são mais nossas. O mundo já não é... A ideia de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade é real. Desde que com isso não se começa a falar besteira. Ainda ontem, eu lembrei aqui, felizmente hoje está em todos os jornais, mas eu lembrei aqui de primeira, esse negócio, o Macron disse, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é pulmão do mundo. A Amazônia consome o oxigênio que ela produz. A Amazônia é fundamental para o regime de chuvas. Aí sim. E, portanto, a eventual destruição da Amazônia, o primeiro prejudicado com isso seria o próprio Brasil. Porque mudaria o regime de chuvas do centro-oeste, do sudeste, do sul do Brasil. E, claro, com interferência também em escala global. Tendo em mãos um código florestal muito bom, porque ele é bom, que concilia preservação com produção, tendo conseguido, como conseguimos, certificar nossos produtos lá fora, deixando claro que não provém de áreas de desmatamento, e conseguindo com isso ser a maior potência agropecuária do mundo, por que diabos nós estamos metidos nesta barafunda agora? Essa é a questão. O primeiro texto que eu escrevi dizendo que o prejuízo seria do agronegócio, eu fui olhar no blog, agora nessa leva recente, né, seu Fábio Cuba, foi em novembro do ano passado, depois da eleição. Quando o governo falou que não queria Ministério do Meio Ambiente, queria juntar com o Ministério da Agricultura. Falei, bom, a primeira vítima vai ser o agronegócio.
E, obviamente, se você submete as florestas a um controle que tem como principal objetivo aumento de produção, de lucratividade, a tendência não dá certo. Nós já conseguimos uma coisa fantástica hoje. Boa parte das áreas de preservação no Brasil, estas áreas são preservadas por empresários do agronegócio. Isso o Código também garantiu. Código este que contou com apoio e com aplauso do agronegócio. Agora, desde o começo, o governo lançou um discurso, Bolsonaro em particular, transformando o ambientalismo em adversário. Esse é um discurso velho, é um discurso passado, um discurso antiquado. É um discurso pré-código florestal. E é claro que as consequências seriam evidentes, seriam fatais. E estão sendo. As queimadas, neste período do ano, elas são muito mais frequentes, porque estamos na seca. Daqui a pouco começa a chover torrencialmente e apaga. Só que tudo indica não, há um aumento, quando você faz a comparação, ano a ano. Há um negócio da NASA, nós já vamos falar daqui a pouquinho, falando sobre a média, estaria na média dos 15 anos. Agora, isso não resolve nada quando você tem um desmatamento evidente da Amazônia, crescente da Amazônia. Invasão de áreas protegidas por garimpo. E isto, infelizmente, vem à esteira de um discurso hostil ao meio ambiente, hostil e desnecessário, contraproducente e anticapitalista. Ou se para com isso, ou a sanção vem, praticamente está aí, ela está a um passo de acontecer. E não foi por falta de advertência. Eu escrevi ao longo desse tempo, desses meses, 30 e poucos textos a respeito. Chamando atenção para isso. Só eu? Não, outros fizeram também. Sim, é verdade. Será que os agricultores franceses querem o acordo com o Mercosul? Não. Quando Macron fala o que fala, ele também atende a seu público interno? É evidente que sim. E outros dirigentes europeus. Por isso mesmo, cumpre ser esperto nesse debate e não ficar dando pretexto inútil e tolo para que a gente venha sofrer sanções. Foi tão difícil chegar aqui. Nós temos o agronegócio com a maior concentração de tecnologia do mundo. Foi um incentivo à produtividade que nos fez chegar a esse ponto. E corremos o risco de sofrer prejuízos por nada. Por causa de retórica inflamada e inútil. A preservação do meio ambiente hoje é um ativo mundial. E o Brasil poderia estar na dianteira desse debate. Em vez disso, está prestes a virar um pária por causa de uma determinação de falar o que dá na telha sem atender aos mínimos critérios técnicos. Ninguém aqui está querendo botar fogo nem no circo, nem na mata. Agora, governos têm responsabilidade. Não tem essa de deu na cabeça, põe na língua. Não tem essa. O que fala tem consequência. Vamos ao noticiário? Vamos começar. Eu quero começar justamente pelo item 5, depois a gente volta. Vamos lá. Reinaldo, uma análise da NASA aponta que as queimadas na Amazônia estão perto da média na comparação com os últimos 15 anos. O levantamento leva em consideração a Amazônia como um todo, que engloba Brasil, Peru e Colômbia.
O monitoramento aponta que há queimadas acima da média no Amazonas e também em Rondônia. A NASA diz que, ainda que os focos aumentaram em julho e agosto por causa do período de seca, atingindo o auge em setembro. E estariam abaixo da média no Mato Grosso, se não me engano, que eu li no site da NASA, no Mato Grosso e no Pará. Não é isso? Abaixo da média desses 15 anos. É um registro importante para não parecer também, para não ficar assim, o mundo, a Amazônia vai acabar agora, tal. Tá dentro da média não quer dizer que seja bom. Até porque a própria NASA chama atenção para uma outra coisa, o querido... Pesquisadores... Que é preciso falar tudo da NASA também, não dá para falar da NASA só uma parte. Sim. Né? A parte boa. Vai lá. Pesquisadores da NASA, Reinaldo, que monitoram focos de queimadas no planeta, afirmam que os dados sobre o Brasil estão alinhados com o aumento abrupto que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vem reportando nas últimas semanas. Segundo um dos pesquisadores da NASA, é possível correlacionar os principais focos de calor detectados pelos satélites ao corte raso de florestas na região da Amazônia, e não a outros tipos de atividades que implicam queimadas sem desmatamento, como limpeza de pastos, preparo de plantios ou queima de bagaços. Então é isso. Então a própria NASA que dá um dado que coloca na média, mas também liga claramente ao desmatamento. Né? Vamos voltar aí a partir do Acre, querido Fábio Cuban. Vamos. O governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, Reinaldo, publica um decreto determinando estado de emergência em razão do desastre classificado e codificado como incêndio florestal. O decreto aponta atribuições especiais à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, à Defesa Civil, às polícias civil e militar e ao Corpo de Bombeiros. O ato também libera o governo a fazer compras relacionadas ao combate das chamas sem licitação pública. A Polícia Militar foi orientada a atuar de forma repressiva, segundo a legislação vigente, nos incêndios, enquanto o Instituto do Meio Ambiente do Acre recebeu determinação de desenvolver campanhas de sensibilização da população quanto ao uso do fogo como crime ambiental. Evidentemente, os governos de Estado também têm de entrar. Acaba de chegar aqui, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas no combate a queimadas na Amazônia. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Planalto, o documento será publicado ainda nesta sexta. O decreto foi assinado, presidente, depois de uma reunião, enfim. Está escrito assim: fica autorizado o emprego das Forças Armadas no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2019. Nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal que requererem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e combate a focos de incêndio. Bom, excelente. Tem de entrar mesmo. Né? Tem de entrar mesmo. A situação é calamitosa. Aliás, parece que houve uma certa demora, né? A gente poderia ter feito isso sem esperar o mundo gritar fogo na floresta. Né? Então aí eu entendo que houvesse mais sensibilidade para essa questão, isso já estaria sendo tratado. Né? Infelizmente o presidente precedeu esta decisão correta da acusação irresponsável de que as ONGs estavam botando fogo na Amazônia. O que no mundo caiu como uma bomba. Reinaldo, deixa eu fazer uma correção a tempo, por favor. Gladson Camelli, governador do Acre, não Gladson, como eu havia dito. E eu também falo um Cameli. 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 Então, outra correção. Gladson Camelli, Gladson Camelli, do PP, governador Pronto. do Acre. Muito bom. Fumaça, cidades amazônicas. Reinaldo, cidades do Mato Grosso têm sido afetadas pela fumaça nas queimadas do estado. A neblina atrapalha a navegação de barcos e tem levado ao cancelamento de voos. No Acre, o governo informa que somente nesse ano ocorreram quase 30 mil atendimentos ambulatoriais por doenças respiratórias no estado. Em Rondônia, o registro de internações por problemas respiratórios como pneumonia, tosse e secreção praticamente triplicou. No Hospital Estadual Infantil Cosme Damião, em Porto Velho, a média de atendimentos era de 130 crianças nos primeiros 10 dias de agosto, mas até a última semana subiu para mais de 350 casos com problemas respiratórios. Olha, então é o seguinte, pode estar na média, pode estar não sei o que, agora não adianta negar que se vive uma situação aguda, há os outros sinais indicando isso, né? Fumaças de queimadas escureceram São Paulo. Aliás, chegou-se a dizer que era fake news. O ministro do Meio Ambiente disse que era fake news. Está comprovado tecnicamente que não era.
Ah, veio lá da Amazônia? Não, porque tem fogo aqui na Mata Atlântica também. Tem fogo no Paraguai. Aliás, presidente Bolsonaro, eu sei que o senhor não vai gostar dessa associação. Por isso mesmo, não a faça. Não a torne verdadeira. Está tendo incêndios na Bolívia. Adivinhem quem o Evo Morales culpou? A imprensa. A imprensa. Um presidente de esquerda, hostil à imprensa livre, como só ia acontecer, diante da evidência das queimadas em parques e áreas de proteção na Bolívia. Ele não teve dúvida, Fábio Cuba disse, a imprensa que exagera. Assim como o nosso presidente falou aqui. Também a imprensa que é culpada. Não é? A imprensa que ele disse que vai acabar. E disse não sem certa satisfação. Não é? Presidente, definitivamente é um mau caminho. Né? Haverá um pronunciamento? Sim, às 8h30 da noite, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer esse pronunciamento para falar sobre as queimadas que ocorrem na Amazônia. A fala será exibida em cadeia nacional de rádio e TV. Este será o 4º pronunciamento oficial do presidente desde o início do mandato. O primeiro foi no dia 20 de fevereiro, após o envio do pacote anticrime ao Congresso. O segundo foi em 24 de abril e foi sobre a reforma da Previdência. O último foi no dia 1º de maio, este em razão do Dia do Trabalho. Bolsonaro que se reuniu agora à tarde, como já falamos, com vários ministros justamente para discutir a situação das queimadas na Amazônia. Olha, acho bom, correto e necessário que se faça o pronunciamento. Agora, se eu pudesse dar uma sugestão, não que o Bolsonaro precise seguir as minhas sugestões, né? Tem tanta gente lá para dar sugestão, é que às vezes, presidente, sugestão de gente que só puxa o saco só atrapalha. Né? Então, às vezes, o senhor siga Santo Agostinho. Né? Mais vale quem me contesta porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe, né? Corrompe no sentido da corrupção moral ali, de induzir ao erro. Faça um pronunciamento sem buscar inimigos, faça um pronunciamento para buscar amigos. Faça um pronunciamento partindo da realidade dos fatos. O desmatamento cresceu e cresceu brutalmente. As queimadas estão aí. O Brasil tem dificuldades, inclusive, de recursos para cuidar desse problema. E hoje é uma questão nacional importante, tanto é que as Forças Armadas estão entrando ali. E sem ficar atingindo inimigos internacionais que estariam supostamente interessados em desqualificar o seu governo e o Brasil e etc. Haver interesses comerciais, presidente, é do jogo. O Brasil também os tem, não é mesmo? Dar pretexto para que outros lucrem em cima da gente, aí é coisa de gente boba. E de sectários ideológicos. Até porque vocês precisam escolher. Ou bem, são os capitalistas do agronegócio internacionais que estão difamando o Brasil, ou bem são os comunistas. Juntos não é possível. E na fala do Onyx Lorenzoni, o nosso ministro da Casa Civil, apareceram as duas coisas. Num debate mal feito, o que me incomoda, mal feito, porque eu já escrevi, e antes de todo mundo, que quando o marxismo e as esquerdas perderam, digamos assim, o gancho da luta de classes, da luta armada, as lutas das esquerdas, elas se fragmentaram em ismos. Feminismo, ecologismo, não sei o quê, e foi indo. Mas não como um complô para tomar o poder. Aliás, a fragmentação das lutas justamente nega a ideia do complô, porque o complô, você pega os marxistas tradicionais, eles não querem papo com gente que faz luta, por exemplo, de gênero. Ou então, a Marina Silva teve problema com o petismo. Então, assim, vamos lá, o petismo fazia parte do comunismo internacional. E a Marina com a luta ecológica também.
Você dizer que a esquerda se fragmentou em causas novas, que não a causa tradicional do marxismo, da luta de classes, no seu formato tradicional, não quer dizer que exista um grande complô no mundo usando gays, natureza, mulheres, negros para tomar o poder. Essa é a tese paranoica errada, a qual, graças a Deus, eu nunca aderi porque eu não sou louco. Porque seria necessário que houvesse um centro organizando essas coisas. Então hoje, Fábio Cuba, nós vamos falar de natureza, mato, queimada, tudo para tomar o poder no mundo, nós os comunistas. Amanhã nós vamos falar de feminismo, depois do trans, depois dos negros, depois do, sei lá, do... Invente aí uma maluquice qualquer. Dos que tomam chicabum, como o Fábio Cuba. Sim. É uma maluquice. Só que, infelizmente, essas teorias conspiratórias orientam este governo. Tem um guru para isso. Que, aliás, está na raiz desta conversa toda e dessa maluquice toda. E agora a coisa chegou a uma situação difícil. Porque se está pedindo abertamente sanção ao agronegócio brasileiro. Ninguém vai invadir a Amazônia. Não vai chegar aqui a Quinta Cavalaria. Não, as Forças Armadas do mundo não chegarão. Fiquem tranquilos. Não vai acontecer. Só que ninguém é obrigado a comprar grão do Brasil. Esse é o problema. Ninguém é obrigado a comprar nossa carne. Agora, faz sentido o Brasil, seu país, com a maior cobertura vegetal do mundo? Eu já disse, a Indonésia e o Japão que passam, mas são circunstâncias excepcionais. O Japão é uma grande economia, a Indonésia não é. Agora, faz sentido o Brasil ter a terceira maior porcentagem de cobertura vegetal do mundo. Em território, obviamente, a maior. Não é? E passar a sofrer sanções lá fora? Aí a resposta pode ser, tá vendo? É tudo um complô. Mas isso não resolve. Isso não resolve nada. É uma resposta estúpida. Isso é como você... Bom, qual é a regra? Os carros têm que parar na faixa para você atravessar. Eles são obrigados a parar na faixa. Você está numa via, está vendo que ninguém para, mas você vai e atravessa. Aí faz o seguinte, depois que você for atropelado e morto, aí você fala, morri, mas eu tinha razão. Tá bom, morri, mas eu tinha razão. Ficou, tá claro? E neste caso, a razão ainda... Ela é bastante precária, porque há aumento do desmatamento. Porque as queimadas de fato estão aí. E é preciso dissociar isso do agronegócio. Só que nós não podemos associar. O governo associou. Não querem que a gente plante na Amazônia, porque não querem que o Brasil se desenvolva. Pronto. É o discurso errado. Até porque eu já disse aqui, o Código Florestal permite ainda a ocupação de áreas que hoje não estão ocupadas. Não precisa haver desmatamento ilegal. Quando se fala no acordo, quando se fala de desmatamento zero, e o Acordo de Paris prevê o desmatamento zero, é segundo o Código. Desculpa, o debate é todo ele desinformado, é todo ele ideologizado. É tudo feito na base da gritaria, da desinformação. Só para encerrar esta primeira parte, o general Vilas Boas, aquele a quem o Bolsonaro uma vez agradeceu, dizendo, só eu e o senhor sabemos da conversa, né? Que deu apoio, né? Vamos ser claros, na prática apoiou a candidatura Bolsonaro, o que foi impróprio, mas apoiou.
né? Ainda como comandante de uma força. Que é uma boa pessoa, errou aí. Mas o Vilas Boas fez um elogio ao Aldo Rebelo. Elogio que eu também faço. O responsável pelo Código Florestal bom que temos é o Aldo Rebelo, que era do PCdoB à época. E daí que ele era do PCdoB? Se estava fazendo uma boa proposta, e estava, enfrentando inclusive a patrulha, aí o Vilas Boas fez um elogio ao trabalho lá do Rebelo no Código Florestal. Pronto. Presidente, seus partidários foram em massa nas redes sociais chamar o Vilas Boas de comunista. O Vilas Boas foi chamado de comunista. E uma vez o intelectual que orienta vocês falou a mesma coisa. Com esse grau de ignorância, as coisas só se complicam. E aí sim, pode vir coisa feia por aí. O que é que o povo quer saber, Fábio Cuba? Reinaldo, boa noite. Boa noite. Você acha que essas queimadas estão diretamente ligadas com o corte nas verbas das ONGs? Elas que justamente não deixavam a coisa piorar? Olha, querido, não acredito não. Até porque esse corte de verba das ONGs é outra coisa que é meio uma mistificação. O que havia era que as multas ambientais, 40% poderiam ser revertidas para projetos de reflorestamento e projetos de reflorestamento que eram feitos por ONGs, né? Não creio que seja isso. Eu nem creio que seja algo, insisto, eu acho que a NASA está certa, nem creio que seja algo tão excepcional. O problema é que isso se juntou com o aumento do desmatamento, evidente, com a invasão de áreas para garimpo, também evidente, e com um discurso doidivanas, somado a uma tentativa de mudança da estrutura de fiscalização. Aí virou a tempestade perfeita. Só não via quem não queria, né? Eu, se sei que alguém está querendo me pegar por alguma razão, né? Ali eu também não vou dar pretexto para facilitar o trabalho do outro. O meu trabalho é dificultar o trabalho do outro, não é facilitar. O Brasil facilitou, o governo brasileiro facilitou, achando que não viria, que não haveria chance de haver sanção. Pode acontecer a qualquer momento. Ela será efetivamente discutida. E aí, agora nós estamos numa posição de defensiva. Numa posição defensiva. E poderia ser o contrário. Perguntem à CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, tem esse nome todo, mas a sigla é CNA. Pergunta à CNA como foi nesses últimos 15 anos o trabalho que foi feito para certificar a produção brasileira, né? Infelizmente, muitos no CNA entraram também nessa paranoia. Aí deu tudo errado, né? Estava destinado a dar errado. 2 mais 2 são 4, não são 5. Reinaldo, boa noite, é o Ramon de Boa Vista, Roraima. Reinaldo, diante desses acontecimentos, já não era hora desse ministro do Meio Ambiente ser afastado, não? Um abraço, Reinaldo. Olha, eu acho, para ser franco, eu não acho que tenha condições e nem envergadura política para os desafios que estão aí. Não creio que vá acontecer, né? À sua maneira, ele é o mais fiel escudeiro do Bolsonaro, né? A única coisa que eu lamento é que às vezes o Bolsonaro diz algumas coisas e ele, em vez de amenizar, ele extrema. Esse nunca é um bom papel. O papel do ministro também é ser um pouco para-raio, é assim, o chefe exagerou, você modera. Ou, olha, vamos à música. O papel de um ministro é sempre estar pelo menos uma terça abaixo. Né, Fábio Cuba, você que é músico. E não uma terça acima. E olhe lá, isso quando é uma terça. Muito bem, estamos de volta. Nós vamos voltar, sim, à questão ambiental. Tem muita coisa ainda. Agora também não dá para fazer o programa só com isso, e sem contar que tem muita coisa importante que precisa ser noticiada.
Como é que é? Avaliam que estão querendo enfraquecer o Moro. Ô, Moro, lê minha coluna hoje na Folha, Moro. E pede demissão. Acabou, cara. Já era. Seu projeto de poder, autoritário de poder, se chocou com o projeto autoritário de poder do seu chefe. Não dá. Né? E, infelizmente, hoje, você quer coisas ainda piores do que o Bolsonaro. Esta afirmação aqui pode chocar muita gente. Mas eu a faço e sustento. Sérgio Moro consegue ter uma concepção de poder mais autoritária do que Bolsonaro. E também mais perigosa. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, digamos, do ponto de vista político, eu estou falando apenas da política, ele é transparente. Ninguém tem o direito de falar, nossa, ele me enganou. Né? E o Moro não, o Moro é oblíquo. E, por exemplo, agora, na crise que está na Polícia Federal, ele se omite e fica atacando o projeto que pune abuso de autoridade, como se abuso de autoridade fosse uma coisa boa, sob o pretexto de que impede a Santa Lava Jato. Vai lá, Fábio Cuba. Isso, Reinaldo. Aliados de Moro no Senado e na Câmara afirmam que Bolsonaro tenta emagrecer e fragilizar o ministro, que nesse momento não teria... Para um pouco. Deixa eu dizer olha, emagrecer é o seguinte, corta carboidrato com ajuda médica, claro. Para acompanhar ali os índices e tal. Coisa low carb, uma dieta low carb. Emagrece, um pouco de exercício... se ver o colesterol, o ovo é importante. Sim, não precisa passar fome. Garanta, proteína, claro. Sustenta, etc. Muito mato, eu dou sorte nesse caso, porque eu gosto de comer mato. Né? Ao que os inimigos falam, claro, come capim todo dia. Sim, é verdade. Vai lá, Fábio. Moro não teria, Reinaldo, nesse momento, outra alternativa a não ser resistir e esperar a poeira baixar. Ah, não, pede demissão, bobo. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as ações do presidente incomodaram aliados do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. A avaliação é a de que o órgão acabou sendo alvo de uma bala perdida no embate entre Bolsonaro e Moro, e que a eventual saída de Valeixo do cargo desencadearia questionamentos sobre as intenções do sucessor escolhido pelo presidente. Bom, já Sérgio Moro, para complementar, Reinaldo, deve aguentar calado. Segundo o jornal o Globo, Bolsonaro terá que assumir o desgaste de demitir o ministro mais popular da esplanada, se quiser ver Moro fora do governo e, claro, explicar os motivos da demissão. Quem diz isso são pessoas que convivem com o ministro. Ah, não, eu também não. E eu, se eu sou Bolsonaro, se é esse o jogo, também não demito. Desidrato. Não, eu só tô fazendo um jogo. Emagrece. Claro, emagrece. Não, só tô fazendo um jogo. É jogo de xadrez ali, é jogo de estratégia. Tá bom. Agora, que ele... Veja só. O Bolsonaro diz, como é que é? Eu não posso botar o superintendente que eu quero no Rio de Janeiro? Ah, bom, mas eu posso demitir o diretor-geral. É claro que é uma interferência na PF. Né? Agora, quando ele fala posso demitir, e ainda diz quem decide sou eu, não o Sérgio Moro. Aí, atenção, com um pouco de hombridade, a pessoa pede demissão. Certo? Um pouco de hombridade e pede demissão. Não pedindo, das duas uma, ou falta hombridade, ou as duas até. Ou falta hombridade, ou o seu projeto de poder é muito maior, e, portanto, aguenta humilhação. Né? Eu sempre tenho medo de gente que aguenta humilhação. Porque a revolta dos humilhados é sempre uma coisa horrorosa de se ver. PEC da PF. Deputado João Campos, do PRB de Goiás, que é delegado da Polícia Civil, será o relator da proposta de emenda constitucional que pretende dar autonomia à Polícia Federal na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já disse, outro dia eu fiquei vendo aqui, falei, Reinaldo fica atropelando os amigos dele. Não. É que a gente é dinâmico assim mesmo. Depois o Vólio Bene, que é sanguinolento, que ele é. Ele é aquela coisa peninsular. Aí insular, né? Peninsular. Depois não me enche de porrada.
Chega e fala, porra, você me tratar, e aí aquela coisa. Eu sou contra a autonomia. Agora todo mundo quer ser autônomo. Vamos fazer o seguinte, cada órgão do governo declara independência. Hein? Vamos balcanizar o país. Tudo independente. É claro que você não pode ter um órgão policial autônomo nesse sentido. Gente, quem tem arma e o monopólio praticamente da investigação não pode ser autônomo. Que é isso? Aí vira dono do país. Hein? Você imaginou quem decide o delegado geral? Os próprios delegados. E quem decide os delegados? Os delegados. E quem decide? Eles próprios. E quem decide que investiga? Eles. A quem prestam contas? A ninguém. Bom, aí é golpe de Estado. Forma a União das Repúblicas Autônomas do Governo. Isso, aliás, ótimo, excelente nome. Guarda isso, guarda, anota aí. Anota, senão eu roubo pra mim também. Acabou, toma pra mim, acabou. União das Repúblicas Autônomas do Governo. União das Repúblicas Autônomas do Governo. E eu, pô, vou virar um banana? Isso vira um banana. Então não, né? Não. Deltanzinho, olha, teve mais uma matéria. Mas que moço encantador. Que moço encantador esse Deltan. Né? Ele começou a fazer palestras, né? Tem esse negócio. E ele doava esse dinheiro. Acho que ele começou a falar também, mas também doar tudo, né? Aí virou uma parte que ele diz que ele está guardando para futuras ações. Até finalmente não ter mais essa parte da doação. Né? Vai, quem é que fala? Reinaldo, a atividade de palestras remuneradas do procurador Deltan Dallagnol passou por mudanças contratuais para deixar de ter a filantropia como principal destino dos valores. Ele começou a focar o meio empresarial e arrecadou ao menos R$580 mil a partir de 2017. Olha, a matéria está hoje publicada na Folha, vejam lá, é realmente um espetáculo. E isto alguém que está combatendo a corrupção e depois há conversas indicando ali, puxa vida, como é que eu faço para não declinar os nomes de quem paga as minhas palestras, etc. Né? É bacana isso. Uma coisa ali meio faturar por fora, né? Vocês imaginem, isso seria mais... Olha só, isso aqui é uma empresa privada, aqui onde eu estou é uma empresa privada. Certo? E eu sou um homem privado também. Que tem um contrato, eu sou um homem privado que tem um contrato com uma empresa privada. Que tem anunciantes, que tem claro. Aí, digamos que eu cheguei aqui sem conversar com a casa, sem conversar com nada, eu estou falando de relação privada. E eu começo ou a fazer uma espécie de merchandising aqui, por minha conta, costurando para fora, ou eu uso essa minha condição e vendo a minha condição de quem tem um programa de rádio, dos mais ouvidos do país, e saio por aí oferecendo isso e monetizando isso sem que a casa saiba. O mínimo que eu mereço é um pé no traseiro. E acho que é o mínimo que eu levaria. Não? E isso eu estou falando numa relação de privados. Eu não posso pedir cadeia para ninguém. Tem uma vontade eu tenho, mas não posso. Não posso prender ninguém. Vontade também tenho, mas também não posso. E vocês veem que eu nem fico aqui toda hora falando, prende! Eu não sou esse tipo de jornalista. Aliás, me causa um pouco de repulsa. Né? Foi isso que o Deltan fez num órgão público, que tem um monopólio da ação penal. Tem gente que acha isso grave? Eu acho isso grave. Aliás, tem um ouvinte aí, eu vi aqui na lista, eu não sei, mas parece que ele passa por aí, falando do Intercept. Aqui, o 10. O 10. Eu não vi, mas pelo que eu estou vendo aqui é isso. Vamos lá. Reinaldo Azevedo, boa noite, Felipe Guerra de Jundiaí. Me parece que as publicações do Intercept não estão gerando nenhuma ação que se esperava de acordo com a gravidade dos fatos. Parece que isso está parando, a notícia sai, ninguém mais liga.
que você tem a dizer sobre isso? Um abraço. Olha, não tem o mesmo impacto de antes, mas isso é normal. Sim, existem desdobramentos. O Tribunal de Contas da União decidiu investigar os acordos feitos pelo Ministério Público, em que há grana, que envolve grana, né? E também os termos de ajustamento de conduta, não é termo, como é que é? Os TACs. É termos mesmo. É termos de ajustamento de conduta? Então, o TCU está investigando, né? Vamos ver o desdobramento que vai ter no STF, a gente não sabe ainda, né? Essa crise que está no Ministério Público envolvendo Receita e não sei o que, e COAF, né? Tem a ver com essas matérias. O COAF saiu. Primeiro o COAF estava na Justiça, voltou para a Economia e foi para o Banco Central. E foi em razão de atividades impróprias. E a mesma coisa agora, há uma investigação em curso sobre o que se passa na Receita. Que o Bolsonaro está tentando aproveitar para também botar gente dele na Receita, mas enfim, aí é outra conversa. Né? Eu até na minha coluna da Folha hoje digo para não confundir as coisas. A Receita não pode ser um estado policial, a parte junto com o COAF e não sei o quê. Agora, eu não sei por que o Bolsonaro tem que tentar mudar a representante da Receita lá na Barra da Tijuca, ou o cara que cuida da Receita no Porto de Itaguaí, famoso pelo tráfico de armas. Então, não vamos misturar as coisas. Sim, coisas estão acontecendo. Felizmente. Né? E a Lava Jato arreganha os dentes rapidamente. 24, vai. Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a 64ª fase da Lava Jato. Tem como alvos de mandados de busca a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-presidente do PTG Pactual, André Esteves. Primeira etapa da operação da Força Tarefa no Paraná, baseada nas relações de Palocci. Olha, eu não vou aqui, sei lá, não vou antecipar nada. Agora, as delações do Palocci, para mim, não valem 10 centavos. Até porque fui ler, prova não tem, então em busca. Tá ali, tá falando. E teve uma coisa muito grave para encerrar esse bloco. A Polícia Federal pediu mandado de busca e apreensão no atual escritório do Batóquio, de um dos advogados do Lula, né, o José Roberto Batóquio, que aliás nasceu em Dois Córregos. Atenção, mandado de busca e apreensão no escritório. Porque não sei quando a Odebrecht teria enviado um pagamento de 1 milhão para o escritório antigo do Batóquio. Então você pede mandado de busca e apreensão no atual escritório, porque teriam levado um dinheiro no escritório antigo. Teriam. Palocci dizendo, por que fazer mandado de busca e apreensão agora no escritório? Será que o Batóquio falou, não, deixa eu assinar esse recibo aqui e vou deixar pendurado ali no negócio, entendeu? E aí, no máximo, a juíza autorizou que se fizesse ali, que se buscasse os registros de entrada e saída do antigo prédio. Obviamente, uma intimidação da advocacia. E a OAB divulgou uma nota muito dura a respeito. E depois falam que não precisa ter a lei que pune abuso de autoridade. Precisa. Isto é um ataque fundamental ao direito de defesa. Né? Ai, não gosto de direito de defesa, acho que é coisa de bandido. Tá bom, então faz o seguinte, assina um termo dizendo que você nunca vai querer um advogado. Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos, redes sociais, Orb. Sim, voltaremos ao meio ambiente. Tá? Mas agora vamos falar um pouquinho do quê? Economia? Isso, Reinaldo. A equipe econômica estuda um aumento gradual do imposto sobre pagamentos, a nova CPMF, após a implementação do tributo. A ideia é usá-lo para substituir de forma gradativa a tributação sobre a folha de pagamento, considerada pelo Ministério da Economia como um entrave para a geração de empregos no país. Olha, desculpa, eu acho a teoria furada, pode agradar o setor da economia, os empresários e tal, mas isso parte de um pressuposto que também me parece errado, de que só não se emprega mais por causa da tributação da folha. E não é. Porque para isso precisaria pelo menos ter um pouco de demanda, de pressão de demanda mínima que justificasse isso. Não tem. Né?
E aí vem a CPMF, e a CPMF sim, me parece um imposto tóxico. Fui contra no passado, né? Agora não, e, aliás o Bolsonaro também, né? E agora vem aí o negócio da CPMF, depois de jurar por Deus que não. Não acho que seja um bom caminho, mas evidentemente o governo deve ter conselheiros mais inteligentes do que eu. Onera a indústria, o agro, como é que é? Sim, a volta de um imposto sobre transações financeiras iria aumentar a carga tributária, especialmente de 5 setores: agropecuária, indústria de transformação, indústria extrativa, atividades imobiliárias e serviços de eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão e também de resíduos. Onera tudo, né? Na verdade, porque, enfim, você vai, na prática, você vai tributando o dinheiro muitas vezes. É por isso que você põe uma tarifa baixa, né? Você fala assim, cada indivíduo quase não sente, mas, né, na cascata... Me chamou a atenção, Reinaldo, que o governo estuda começar com 0, 0,02 ou 0,22, mas o Marcos Sintra defende entre 0,3% e 0,5%. Ou seja, um depósito ou pagar uma conta, você perde mais do que a poupança no mês inteiro, que é 0,34%. Então. Mas nós temos nosso Suplicy do Imposto Único, não é isso? É o Suplicy com a renda mínima e ele com o Imposto Único. Não, e sem contar, né, que, olha, sinceramente, fosse bom, já teria sido adotado por um monte de país que está bem de vida, né? Dá tempo ainda? Mais uma, com Maia, né? Presidente da Câmara vê como pouco provável a aprovação da criação de um imposto sobre movimentações financeiras pela casa. Aspas para Rodrigo Maia: eu acho que a nova CPMF não é um imposto que seja bem-vindo, mas vamos debater. Só que aprovar eu acho que é próximo do impossível. Eu também acho. Eu não acho que isso passe no Congresso, né? Existe uma grande reação a isso. Mas, enfim. E estamos de volta ao Fumacê. Protestos. Item 7. Falha minha aqui. O aumento do desmatamento e do número de Isso aqui queimadas. Ouvinte, aqui nem truco. Sabe jogo de truco? O truco é a vez de quem? De quem pergunta. Sempre né? Reinaldo, o aumento do desmatamento e do número de queimadas na Amazônia impulsionou pessoas do mundo todo a convocarem manifestações em defesa da maior floresta tropical do planeta. Pelo menos 40 cidades brasileiras e 5 capitais europeias têm protestos marcados, tanto para hoje quanto para o fim de semana, os de hoje já realizados. Hoje foram atos em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, em Curitiba, Salvador, em Santa Catarina tiveram protestos também, em Vitória. Para amanhã estão programadas manifestações em Belo Horizonte, Manaus, Ribeirão Preto, São Carlos, no interior paulista, Natal e Porto Velho. Já no domingo estão previstas manifestações no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também em Manaus. No exterior, hoje foram realizados atos na frente da Embaixada do Brasil em cidades como Londres e Berlim. Olha, cabe ao Brasil fazer com que isso avance ou não, entende? É simples assim. E eu senti falta de 2 Corgan nisso, né? Onde é que está 2 Corgan? ONGs. Um grupo de 52 ONGs prevê uma onda de ações na justiça contra o presidente Jair Bolsonaro por causa das queimadas. Segundo Ricardo Martins, coordenador do Pacto pela Democracia, que organiza essa iniciativa, as ações estão sendo estudadas. Os representantes das organizações enviaram uma carta aberta ao presidente falando da condução das queimadas. Entre os signatários há organizações de diversas áreas, desde o IDEC, de defesa do consumidor, até o Instituto Luiza Mel, de proteção aos animais. A Luiza Mel, quando teve o negócio dos Beagles, ela ficou muito brava comigo, que eu ataquei os que invadiram o laboratório, por óbvio, né? Instituto Royal. Né? Instituto Royal, ela ficou muito brava comigo. Porque eu defendo, por exemplo, que teste de remédio seja feito em animal, porque você não tem que fazer em gente, aí fica ruim. Né? Olha aqui, eu publiquei a íntegra no meu blog hoje de uma nota da ProSoja, dos produtores de soja, que fizeram uma nota excelente, dizendo que está lá, entre aspas, a entidade é contrária ao desmatamento legal e toda forma de supressão da vegetação nativa que não esteja legalmente autorizada pela Lei 12.651. Para quem não sabe, a Lei 12.651 é conhecida como Código Florestal. O posicionamento está expresso na Carta de Palmas, documento elaborado em junho deste ano, em que os sojicultores reafirmam a sustentabilidade da soja no Cerrado brasileiro perante sociedade, governos e empresas no Brasil e no exterior.
E conclui dizendo que o Brasil está agradecendo as medidas tomadas pelo governo federal, garantindo a preservação ambiental. Desculpem, aí é preciso mudar um pouco o tom. É preciso fazer cobrança ao governo. Não adianta nessa hora vir com elogio. E não adianta dourar a pílula. Erros foram cometidos. E é preciso corrigi-los. Não havia prevenção nenhuma do mundo contra nós antes disso. Ao contrário, as coisas caminhavam muitíssimo bem. Tanto caminhavam bem que se fez o acordo Mercosul-União Europeia. Não? E a questão ambiental foi fundamental ali. Permanecer no Acordo de Paris foi fundamental ali. É preciso fazer um debate informado. E aí, com a pletora, com um monte, com a avalanche de declarações infelizes, acabou dando no que deu, né? O que diz a nossa ministra da Agricultura? Tereza Cristina, Reinaldo, também criticou a possibilidade de imposição de barreiras comerciais ao país devido aos incêndios em curso na floresta amazônica, aspas para a ministra da Agricultura. Nós não podemos dizer que porque neste momento temos um incêndio acontecendo ou uma queimada acontecendo na Amazônia, que o agronegócio brasileiro é o grande destruidor e, portanto, vão fazer barreiras comerciais contra esse agronegócio. Eu acho que está cedo, a gente tem que avaliar. Não, mas ninguém está defendendo isso. Não aqui no Brasil. Agora, a ministra não é nenhuma ingênua e sabe que os pretextos existem. Aliás, há coisas que não precisam de motivos, precisam de pretextos. Não dê os pretextos. Não é? Até porque quando se sanciona um determinado produto, não é necessariamente porque aquilo... a soja vem da área de desmatamento. Não, este é um país que desmata, então a gente para de comprar deles. Não importa de onde venha. É isso que deixou claro o Blairo Maggi, que é o maior exportador brasileiro de grãos, em entrevista recente. Né? A soja dele, por exemplo, todo mundo sabe que não vem de área de desmatamento. Mas em havendo desmatamento, a soja dele também paga o pato. Eu não estou justificando e aplaudindo, eu estou explicando como as coisas são. Se você atravessa na faixa uma rua em que os carros não param, você vai morrer atropelado. Entende? Maia, Fundo Petrobras. O presidente da Câmara diz que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma petição requisitando para a educação e para a Amazônia os 2 bilhões e 500 milhões de reais depositados em janeiro pela Petrobras. Total apoio. Total apoio. Não é? Até porque esse dinheiro está parado. Agora. Está lá, perdendo dinheiro. Na verdade. Então que se use esses recursos. Aliás, ele Inclusive, entrou e o ministro Alexandre de Moraes já estipulou um prazo de 48 horas para que a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Economia se manifestem sobre a utilização desse recurso. Excepcionalmente eu aprovo. Eu não gosto da ideia, eu acho que esse dinheiro recuperado de Lava Jato, não sei o quê, multa, tem que ir para a União. O Ministério Público não é um ente autônomo que decide para onde vai. Em princípio, eu não gosto disso. Agora, estamos vivendo claramente uma emergência. Uma emergência que pode ter desdobramentos econômicos graves. Né? E só corrigindo uma informação, e isso o próprio Rodrigo Maia me falou, presidente da Câmara, o Bolsonaro disse, é verdade que o Rodrigo Maia falou que vai dar 2 bilhões de reais do fundo partidário para combater incêndios? Viu uma notinha? Não foi do fundo partidário, né? E aí disse o Rodrigo Maia que ele falou isso antes de saber o que era, né? Então não foi exatamente... tá na cara que ele não sabia o que era, né? Que não é do fundo partidário, né? E eu não sei se ao falar em fundo partidário, tira fundo dinheiro dos partidos e dá para combater a Amazônia. Bom, mas aí também, seguinte, vamos usar todo o dinheiro para combater o incêndio, não é assim que se faz, né? Se foi uma tentativa de ironia, foi mal sucedida, mas diz o Rodrigo Maia que não foi, que ele só se expressou mal. Enfim. Agora sim, isso é sério. Mercosul.
Reinaldo, o governo francês diz que o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao assumir compromissos em defesa do ambiente na cúpula do G20 em junho e que isso inviabiliza a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A Irlanda também afirmou que vai bloquear a implantação do pacto caso o governo brasileiro não atue para combater os incêndios em curso na Amazônia. Só para lembrar, esses acordos têm que ser antes aceitos pelos governos e depois passam pelos parlamentos dos respectivos países. Então não é uma coisa simples. A França nunca morreu de amores pelo acordo. O Bolsonaro ali na sua jornada junto com os países europeus foi uma coisa meio hostil, desnecessariamente hostil, né, com a Angela Merkel, com o próprio Macron. E aí, enfim, não é uma boa ideia fazer isso à toa, né? Mas tem a fala do Macron, é isso? Dada a atitude do Brasil? Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula de Osaka do G20. Isso é o porta-voz. E já o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, disse o seguinte: não há nenhuma chance de votarmos a favor se o Brasil não honrar seus compromissos ambientais. O Bolsonaro respondeu. Isso, Reinaldo. Bolsonaro também rebateu ontem as declarações do presidente francês, aspas para o presidente do Brasil, lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para as fotos falsas, não contribui com a solução do problema. O governo brasileiro segue aberto ao diálogo com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região evoca a mentalidade colonialista descabida no século XXI. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu realmente acho que a forma como Macron se manifestou, vamos levar para o G7 e não sei o quê, ficou parecendo vamos brincar de donos do mundo, né? Quando menos, poderia falar, vamos chamar no G7 os países da região amazônica para que eles se expliquem. Agora, ficou meio assim, vamos lá. Tá. É claro que há ali a ideia de meter sanção. Agora, é evidente também que é preciso responder com prudência e calma. Não foi o que se fez ontem. Agora parece que a bola está baixando um pouco. Outra manifestação do presidente foi: lamento a posição de um chefe de Estado como o da França se dirigir ao presidente da República Brasileira como mentiroso. Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. Nosso país verde e amarelo mora no coração de todo mundo. Não, sim, o Macron divulgou uma foto como se fosse da Amazônia e não era. Aliás, as celebridades do mundo afora, né? E de fato, o que a Gisele Bündchen, o Lewis Hamilton, a Madonna, o Leonardo DiCaprio sabem de meio ambiente, mas não é nada. As fotos eram falsas, mas o desmatamento e os incêndios são verdadeiros. Então vamos lidar com aquilo que é verdadeiro? Né? Boa tarde, Reinaldo Azevedo. Boa Parabéns tarde. pelo programa. Ô, Reinaldo, até quando que o presidente vai continuar, em vez de resolver as situações, arrumando intriga e acusando as pessoas ou instituições sem provas e ninguém vai fazer nada? Fica por isso mesmo. Como que a gente resolve isso? Muito obrigado. Olha, querido, aí é um pouco o que resolve a política, né? É preciso ver até quando, digamos, o mundo político tem elasticidade para aguentar certas coisas. Né? Infelizmente. O que mais? Fala, tio Rei, tudo bem? Aqui é o Rony da Liberdade. Então, eu queria saber exatamente a quem compete, a qual autoridade compete o combate aos focos de incêndio em toda a região amazônica e como a gente consegue fazer um pouco de enforcement para fazer isso acontecer. Beijo, boa noite. Olha, querido, compete basicamente ao IBAMA em associação com os governos estaduais. Né? Porque a proteção das florestas é uma tarefa federal. Né? Então compete ao IBAMA e com o auxílio dos governos. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, rapidamente, tá bom, o Macron chamou o presidente de mentiroso, não deveria. Eduardo, candidato a embaixador do Brasil em Washington, chama o presidente francês de idiota, também não deveria, e assim vai, né? Olha, temos que dar rapidamente aqui China, Estados Unidos, que a coisa está esquentando, vamos lá o que for possível.
Reinaldo, a China divulga tarifas de retaliação sobre cerca de 75 bilhões de dólares, o equivalente a 300 bilhões de reais em mercadorias americanas. Essa foi mais uma ofensiva da recente escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Do lado americano, sobretaxas em produtos chineses começam a valer no dia 1º de setembro. Mais itens passam a ter uma tarifa de importação maior em dezembro, totalizando 300 bilhões de dólares em mercadorias chinesas sobretaxadas. O anúncio teve impacto aqui no Brasil. O índice Bovespa teve queda de 2,34%, fechando o dia aos 97.667 pontos. O dólar comercial teve alta de 1%, negociado a R$ 4,12, o maior valor em quase um ano. E aí vai o Donald Trump, né? Que é quem é, né? E diz que os Estados Unidos não precisam da China. Né? Não precisam da China e falou que inclusive que as empresas chinesas deixem o país. É uma insanidade quando você pensa que a globalização é, do ponto de vista econômico, um fenômeno basicamente americano. E para encerrar, Donald Trump no Twitter se solidarizou com o Bolsonaro e disse que o Brasil pode contar com os Estados Unidos, que estarão sempre juntos, aí como é que é? Isso, as relações são mais fortes do que nunca, as mais próximas, e que o Brasil pode contar com a ajuda dos Estados Unidos. É isso aí. Segunda-feira estamos de volta no programa que não quer botar fogo nem no circo, nem na floresta, ou nem na floresta, nem no circo. Queremos entender e resolver. Tchau, até.